Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O tema de hoje é do Livro do Céu, volume 27, 8. 21 de outubro de 1929. Comparação entre a vinda do Verbo à Terra e a divina vontade. Sentia-me pensativa sobre o fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do que o meu doce Jesus me havia dito sobre ele, especialmente sobre seu reinar, e dizia em mim: mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte, não há ponto onde não exista, mas tem seu cetro, seu absoluto domínio entre as criaturas. É o que a gente faz, né? Todos os dias o nosso pensamento, eles estão como que milhares de milhões de pensamentos que a gente tem sobre Deus, sobre a divina vontade, sobre o querer realmente estar vivendo a divina vontade. Esse é o grande desejo do coração de quem conhece a divina vontade, ou pelo menos quer conhecer. O nosso pensamento, ele não sai da divina vontade. E quando a gente pensa que ele saiu, ele não saiu, ele tá na divina vontade porque a gente se torna um com Deus. É muito incrível porque não sai da gente a divina vontade. A gente pensa que sai, mas aí a gente vai ver que a ação que a gente teve, o pensamento que nós tivemos, é divina vontade. Então tudo é divina vontade. É muito incrível para a gente conhecer, para a gente viver a divina vontade. É tão imenso e o nosso pensamento realmente ele voa na divina vontade. A gente fica imaginando o céu assim, mil vezes, como vai ser, como Deus é maravilhoso, como a divina vontade é gostoso de viver a divina vontade. Como, como a vida da gente fica em ordem quando a gente vive na divina vontade. É muito incrível isso, é muito bom de saber que existe a divina vontade e que a nossa vontade existe para a gente entregar ela para Deus e que o que nós devemos realmente fazer é a divina vontade. É muito incrível isso, é muito saboroso de saber disso, que existe um Deus maravilhoso e que nós devemos fazer a vontade dele. Isso é muito incrível, porque a gente não se sente sozinho. Quando vem uns vídeos ali muito de coisas horríveis que acontecem, e outro dia eu assisti nós estamos ouvindo alguns sobre o purgatório,
e me deu um frio muito grande assim. Só que aí o meu pensamento, ele já veio para a divina vontade. Eu falei, não, mas é divina vontade. E aí, pronto. Fiquei consolada só de saber que é divina vontade. E é tão grande, é tão imenso isso, a gente não consegue medir a grandeza de viver na divina vontade. É muito incrível isso. Então, Luísa estava com milhares de pensamentos, como ela disse aqui, né? Se perguntando, mas agora, reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte. Não há ponto onde não exista, mas tem seu cetro, seu absoluto domínio entre as criaturas. E enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu amável Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: então, cada vez que nós estamos com esses milhares de pensamentos, Jesus vem e nos responde. É muito incrível, porque nesse dia que eu fiquei com muito medo, que me deu um pavor, no mesmo instante que eu pensei que é divina vontade, eu me acalmei e virei pro lado assim e dormi. Porque a gente sabe que é a vontade de Deus. Porque a gente sabe que a gente é de Deus e que Ele cuida de nós. E se a gente mantém essa certeza dentro do coração, nada mais importa. Nada mais das coisas do mundo vai importar para nós. Se a gente tiver essa absoluta certeza de que a divina vontade é que cuida de nós, que tudo que acontece é divina vontade, que tudo que acontece é porque Deus quer que aconteça. Então, Jesus vem dizer aqui para nós, né? Minha filha, minha divina vontade reina. Ela se compara a mim, Verbo eterno, que descendo do céu me encerrei no seio de minha Mãe Celestial. Quem sabia algo? Ninguém, nem mesmo São José sabia, no início da minha concepção, que eu já estava no meio deles. Só a minha inseparável mãe estava a par de tudo. Que incrível, né? Que incrível, Nossa Senhora! Nossa Senhora sabia de tudo. E ela não saiu por aí dizendo: ah, eu vivo a divina vontade, ah, eu vou ser mãe do Filho de Deus. Ela foi humilde e ela entregou a sua vontade para Deus. Faças em mim conforme a tua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É muito incrível os mistérios de Deus, ele é tão incrível, ele é tão maravilhoso, que quando a gente conhece a divina vontade, aí a gente quer viver na divina vontade, porque só conhecer já não tem mais graça. Então a gente quer viver, a gente quer estar submerso na divina vontade. Então, como Jesus diz aqui, que é só a minha inseparável mãe que estava a par de tudo. Assim, o grande presságio do meu céu, a terra, tinha realmente acontecido. E enquanto com a minha imensidão existia por toda parte, então, Jesus é Deus, então ele existia por toda parte. Céus e terra estavam imersos em mim. Com a minha pessoa estava encerrado no seio materno da Imaculada Rainha. Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Ou seja, Jesus já estava no meio de nós, mas ele era ignorado por todos. Só que ele sabia de tudo, ele sabe de tudo porque ele é Deus. Eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, o Verbo divino, quando desci do céu, e minha divina vontade, que faz seu primeiro passo para vir a reinar na terra. Assim como eu dei os primeiros passos para a Virgem Mãe, assim ela dá os seus primeiros passos em ti. E como te pediu o teu querer e tu o cedeste, formou subitamente seu ato primeiro de concepção em tua alma. Assim como ele se formou para vir na terra, para o Verbo vir à terra, assim se formou o reino da divina vontade, quando Luísa disse sim,
Eu entrego a minha vontade humana, o reino de Deus, a divina vontade, se fez, se concebeu na alma de Luísa. E conforme se manifestava seus conhecimentos, dando-te, como tantos goles divinos, formava a sua vida e dava início à formação de seu reino. Então, a formação, Luísa, ela escreveu esses 36 volumes que nós estudamos hoje. Então, Jesus, ele foi formando ela de gole em gole. Porque se ele chegasse e despejasse tudo nela, ela não ia compreender o reino de Deus. Mas de gole em gole, ele foi fazendo ali como que pegando a vontade humana, eu não sei como é que se diz essa palavra, mas tem um termo certo para falar isso. Como que ele pegando a vontade humana e ela a divina vontade. Então foi um negócio transitório que eu não sei como é que fala essa palavra, mas eu sei que tem essa palavra. Então, a divina vontade se formou no seio da Luísa Picarreta, assim como o Verbo se formou no seio da Virgem Maria. E isso são os mistérios de Deus, os mistérios deste Deus maravilhoso que nós estamos conhecendo. Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Ninguém sabia. Nem mesmo de quando Jesus veio no seio de Maria e nem quando a divina vontade estava na Luísa Picarreta. Ninguém, só eu e tu estávamos a par de tudo. E depois de algum tempo, esteve atualizado o meu representante do que acontecia entre ti, aquele que te dirigia, símbolo do meu representante São José, que devia figurar como meu pai diante das criaturas, que antes que eu saísse do ventre materno, teve a grande honra e o dom de saber que eu estava no meio deles. Então, o confessor, que ele é comparado ao São José, porque foi o confessor que ajudou Luísa, que Deus falou através do confessor. E é assim que Jesus ajudava Luísa, para que ela escrevesse esses 36 volumes e mais alguns que ela escreveu, como as 24 Horas da Paixão e como o livro de Nossa Senhora ali a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Então, Jesus usou dela como a primeira e depois ele usou do confessor para poder colocar esses volumes nas nossas mãos hoje. Então, depois dos primeiros passos, fiz o segundo, fui a Belém para nascer. Fui reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar, mas não eram pessoas influentes. Ficaram com a bela notícia que eu já tinha vindo à terra. Então, eles não se preocuparam em fazer-me conhecer, me divulgar por toda parte. E eu continuei a ser Jesus escondido e ignorado por todos. Mas por quão ignorado, eu já estava no meio deles. Então, por mais que Jesus foi ignorado pelos pastores, ele já estava no meio de nós. Ele já estava aqui, no meio da humanidade. Isto é símbolo da minha divina vontade. Então, era divina vontade que Jesus fosse conhecido, né, na sua vida pública só depois dos 32 anos, eu acho, se eu não me engano. Isto é símbolo da minha divina vontade. Frequentemente vieram a ti, de longe e de perto, outros representantes meus, os quais ouviram a bela notícia do reino de minha divina vontade, seus conhecimentos e como quer ser conhecida, mas quem por falta de influência e quem por vontade não se ocuparam em divulgá-la e ficou desconhecida e ignorada. Então, muitas pessoas souberam da divina vontade, souberam do livro do céu, mas eles foram até Luísa, mas por falta de influência ou por falta de vontade, eles não se importaram e muitos diziam que era o demônio que estava lá com a Luísa e não Jesus. Então, a divina vontade já existia, mas faltava a vontade.
a vontade humana de conhecer a divina vontade e também de entregar a vontade humana para Deus. Não adianta a gente conhecer a divina vontade e querer ficar com as duas. Não tem como. Se a gente conhece a divina vontade e a gente quer viver a divina vontade, nós temos que deixar a vontade humana de lado e conhecer a nossa vontade como Nossa Senhora apenas para que ela fique com Deus, para que a gente saiba, tenho essa vontade, mas eu não vou usar dela, eu vou usar a divina vontade, eu vou viver na divina vontade. Então, continua dizendo aqui, mas quem por falta de influência e quem por vontade não se ocuparam em divulgá-la e ficou desconhecida e ignorada, apesar de que já existe no meio deles, mas, como não é conhecida, não reina. Reina só em ti, assim como eu estava sozinho com a minha mãe celestial e com meu pai adotivo São José. Então, a divina vontade está aí, mas ela não reina porque as pessoas não a conhecem. Mas tudo é divina vontade. Tudo é feito pela divina vontade, nada é feito pela vontade humana. Se a vontade humana é feita, ela é permitida, Deus permite, mas tudo é divina vontade. O terceiro passo da minha vinda sobre a terra, o exílio, e neste me tocou que os santos magos vieram visitar-me, os quais fizeram um pouco de rumor ao me buscar. Esta busca de mim deu temor a Herodes. Por que deu temor a Herodes? Por causa da vontade humana, porque ele não queria deixar de ser rei, porque ele achou que Jesus seria um rei aqui na terra, e ele não quis entender que era o rei dos que viriam, que ele poderia continuar sendo o rei, né? Mas que Jesus era o rei dos reis, então ele quis entender, né? E daí os quais fizeram um pouco de rumor, né? Que o Herodes foram lá e falaram para Herodes que eles estavam vindo adorar Deus, né? Adorar, né, o rei, que era Jesus. Então Herodes ficou incomodado por causa da vontade humana. Esta busca de mim deu temor a Herodes. E em vez de unir-se para vir e me encontrar, queria tramar contra a minha vida para assassinar-me. E eu fui obrigado a exilar-me. Símbolo de minha divina vontade, frequentemente parece que fazem rumor, que quem querem fazer conhecer ao publicá-la, mas o quê? Quem é presa do temor, quem teme comprometer-se, quem não aceita o sacrifício, ora com um pretexto e ora com outro, tudo termina em palavras. E minha divina vontade fica exilada em meio às criaturas. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fala, eu vou fazer a divina vontade ser conhecida, eu vou publicar, e eu prometo um monte de coisas para Jesus, mas eu não cumpro. Então, Jesus fica exilado novamente. E o que Jesus quer? Jesus quer que a divina vontade reine na terra como no céu, como diz no Pai Nosso. Então é o desejo do coração dele. E o desejo mais profundo do nosso coração é que Jesus seja conhecido, é que a divina vontade seja conhecida. E assim como não fui para o céu, mas fiquei no exílio entre as criaturas, só com minha divina mãe e com São José, que me conheciam muito bem e formavam seu paraíso na terra. Para os demais, era como se não existisse. Assim, meu Fiat, tendo formado em ti sua vida com todo o cortejo dos seus conhecimentos, se não recebe os efeitos, a finalidade pela qual se fez conhecer, como pode partir? Então aqui eu entendi assim, que Jesus veio dizer no meu coração, que Jesus ele teve que ficar escondido por um bom tempo, porque Herodes queria matá-lo. Então, se alguém descobrisse que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, com certeza o matariam. Ou na juventude, em algum momento, não deixariam ele existir, né, para ele cumprir
o que ele veio fazer aqui. E assim aconteceu com os escritos da Luísa, né? Ficou durante tanto tempo desconhecido. Nesse tempo que ficou escondido, até aparecer pessoas que já amavam a Deus de uma forma e queriam amar mais ainda, e queriam a entrega total do seu eu para Deus. Então, parece-me que Jesus esperou todo esse tempo e apareceu a essas pessoas, né? Então, esses escritos ficaram um pouco exilados, mas depois apareceram. E nós estamos aqui para fazer a divulgação. Então, o que Jesus diz aqui, ó? Porque nós, quando decidimos fazer uma obra, um bem, não há quem nos afaste. Assim que, apesar do exílio e de seu se esconder, como fiz eu, que depois de 30 anos de vida oculta fiz minha vida pública e me fiz conhecer, assim meu querer divino não poderá ficar sempre escondido, mas terá a sua tentativa de se fazer conhecer, para reinar no meio das criaturas. Por isso, se atenta e aprecia o grande dom de minha divina vontade na tua alma. Então, por mais que tenha ficado mais de 100 anos, deu acho que 100 anos que a Luísa... Então, Luísa, ela nasceu em 1865 e ela morreu em 1947. Então, durante muito tempo, ela viveu escondida, escrevendo ali sobre o livro do céu. Só que aí, quando ela começou a ser conhecida, ela também viveu quase que parecido o que Jesus viveu, né? Porque ela foi acusada, os padres diziam que ela tinha um demônio. Então, aconteceu muitas coisas. Então, eu acredito assim que por isso que tem essa comparação que fala aqui no título, comparação entre a vinda do verbo, a terra e a divina vontade. Então, ficou, entendi assim que ficou meio que comparado ali. Jesus sofreu com a vinda do verbo, mas Luísa também sofreu para a divulgação da divina vontade. E hoje a divina vontade está aí para quem quiser conhecer a vontade de Deus sobre a terra. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.